Paz e luz para você que está aqui comigo no Despertai. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje nós vamos refletir juntos no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 7. Mas antes de irmos para a reflexão, deixa aqui o seu like, é só clicar no joinha. E se você não está inscrito aqui neste canal, é só clicar na palavrinha inscrever-se. E assim você vai me ajudar a evangelizar e alcançar mais pessoas. E para você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo e bem-vinda ao Despertai. Vamos para a reflexão? Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, eu vou-lo enviarei. Evangelho de João 16, 7. Aqui esse versículo vem nos falar que nem toda perda ela significa um abandono. E nem todo fim ele significa uma destruição. Que existe sim despedidas que Deus permite, porque algo maior precisa nascer dentro de nós. E foi exatamente isso que Jesus ensinou aqui neste versículo, João 16, versículo 7. Esse versículo ele acontece nos últimos momentos de Jesus com os discípulos. Antes ali daquele momento da sua prisão e da sua crucificação. Quem escreveu esse evangelho foi o João, o discípulo de Jesus, o discípulo amado de Jesus. E ele é testemunha de todos esses acontecimentos. Naquele momento, Jesus ele estava reunido com os discípulos ali na última ceia. Vai imaginando a cena. Todos ali sentados na última ceia. Os discípulos haviam caminhado anos ao lado de Jesus. Eles aprenderam, eles choraram, viram milagres acontecer, foram cuidados e protegidos por ele. E então Jesus começa a dizer que iria partir. Para eles aquilo parecia o fim. Porque lá na mentalidade dos discípulos daquela época, perder o mestre significava perder direção, perder a proteção, perder a esperança. Mas Jesus, ele traz uma revelação. Convém que eu vá. Ou seja, aquilo que parecia dor estava preparando algo maior. Era melhor para todos que realmente ele fosse. Jesus fala sobre a vinda do Consolador, o Espírito Santo. Naquele tempo, os discípulos dependiam da presença física de Jesus. Eles queriam tocar, eles queriam ouvir, eles queriam caminhar ao lado dele. Mas Jesus estava ensinando que chegaria um tempo em que Deus habitaria dentro deles, através do Espírito Santo. O Consolador, ele viria para fortalecer, ele viria para direcionar, para ensinar, para sustentar. E isso vai mudar tudo, isso muda tudo. Porque antes Jesus estava ao lado deles, agora estaria dentro deles. Tem noção disso? Antes Jesus caminhava com eles, agora Jesus caminha dentro deles. Esse evangelho, ele continua exatamente atual. Porque muitas vezes nós também não entendemos quando Deus permite partidas, pessoas que mudam, encerramentos de ciclos. Queremos manter pessoas presas a nós, queremos manter lugares, queremos manter ciclos
e queremos manter mesmo até situações, mesmo quando Deus está tentando nos levar para uma nova estação. Mas João 16:7, ele nos ensina algo muito profundo. Há coisas que só nascerão em nós depois de certas despedidas. Às vezes, um relacionamento termina, uma porta se fecha, uma amizade se afasta, um ciclo simplesmente acaba. Uma versão antiga de nós precisa morrer e naquele momento parece uma perda. Mas depois entendemos que Deus estava abrindo espaço para algo muito maior, para irmos além. O que nós podemos aprender aqui? Que nem tudo que vai embora é castigo. Algumas pedras são direcionadas pelo divino, são direcionamentos divinos para a nossa vida. Deus vê além do que conseguimos compreender agora. O Espírito Santo, ele continua sendo o nosso consolador nos dias atuais. E principalmente, a presença de Deus, ela não depende de circunstâncias externas. Ela pode habitar dentro de nós. A presença de Deus, ela pode habitar dentro de mim e dentro de você. Talvez hoje você esteja sofrendo porque algo mudou. Talvez esteja tentando entender por que certas pessoas partiram ou porque Deus permitiu alguns encerramentos. Mas esse versículo, ele nos lembra. Existem dores que preparam espaço para a presença, para a maturidade e para o propósito. Nem sempre compreenderemos imediatamente, mas depois perceberemos que Deus nunca tirou sem também preparar algo maior. Ou seja, Deus não vai tirar ninguém da sua vida, Deus não vai tirar você de situação nenhuma, de trabalho nenhum, sem ter um propósito maior sobre tudo isso. O que hoje parece ausência, talvez seja Deus preparando uma nova forma de presença na sua vida. Talvez Deus afastou alguém de você para que você possa se entregar verdadeiramente a Deus. Confie, porque quando Deus fecha um ciclo, Ele nunca fecha sem ter um propósito. Despertai! Talvez você esteja chorando pelo que foi embora, mas Deus já está preparando aquilo que só poderia chegar depois da despedida. Que o Senhor Deus te abençoe, te ilumine, te guarde, te proteja por uma vida inteira. Eu sou Rosimeire Caetana. E se você puder levar essa palavra para outras pessoas, você pode estar ajudando essa pessoa hoje e nem sabe. Quem sabe alguém aí das suas redes sociais, dos seus círculos de amigos, precisa ouvir essa palavra. Então evangelize e deixe aqui nos comentários qual foi a despedida que você mais sentiu. Ou quem sabe você já viu esse propósito nessa despedida e deixa um louvor aqui a Deus. Um grande abraço e fique com Deus.